Shalom, shalom, paz e graça a todos. Neste vídeo introdutório, eu quero se apresentar quando o apóstolo Paulo ele descreve sobre os dons espirituais para a igreja de Corinto e a necessidade também que temos hoje, colocando para os dias de hoje, dos dons espirituais, para crescimento da obra de Deus. Mas como eu digo dons, eu quero dizer também dons ministeriais e dons dado pelo Espírito Santo, Temos que saber diferenciar estes dois, A uns ele deu dons ministeriais, Efésios 4, ali se você for ler. E também 1 Coríntios 12 e 10 mais ou menos, vamos ler aqui, estou com a minha Bíblia aberta. E primeira carta aos Coríntios, autor apóstolo Paulo, E diz assim, 12, 10, 1 Coríntios, capítulo 12, verso número 10, diz assim: E a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diversas línguas, enquanto um ao outro a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Então, tendo base este texto aí de 1 Coríntios, capítulo de número 12, a saber, o verso de número 10, eu quero dar um respaldo aqui, que a vontade de Cristo é que todos tenham os dons espirituais. Eu digo sem medo de errar, se você é um cristão, independente da denominação, você tem algum dom espiritual, Talvez, como Paulo descreveu também, escreveu uma carta, para Timóteo, para despertar aquele dom, que possivelmente ele recebeu ali, pela imposição ali das mãos dos ministros, Talvez também de Paulo, dos presbíteros que estavam ali presentes. Ele diz para despertar esse dom, O que é despertar esse dom? É você descobrir se este dom está ativo na tua vida, Às vezes você tem esse dom, morre com este dom, E independente se você usa ou não esse dom, dons, costumo dizer dons, não leva ninguém à salvação. A salvação quem dá é a pessoa de Jesus Cristo, É a pessoa de Cristo que dá a salvação, independente se tem dom ou não, mas eu creio que todos tenham dons, Talvez diferentes uns dos outros, Para que a igreja fique em comunhão. E como eu destaquei no vídeo e no título, dons de milagres, Dons de milagres ou de maravilhas, O que são este dom de maravilhas, Ou dons de maravilhas? A saber, assim, quando você dá forma direta, a pessoa talvez ela não tenha aí cartilagem, por exemplo, aqui no cotovelo aqui ou no joelho, não tem a cartilagem do joelho, tem aquela, você vai orar para a pessoa, Você orando ali, você vai no mundo espiritual, você vai ordenar, para que aquela cartilagem ali, ela seja formada na mesma hora, ou ossos quebrados, você vai exigir ali, você vai falar com a enfermidade, eu costumo dizer isso, Às vezes a pessoa vai orar de uma forma muito religiosa demais, vai, Senhor, meu Deus, meu Pai, se o Senhor quiser lhe curar, Ele quer curar todo mundo, meu pessoal, Eu falo, porque tem tanta gente enferma, tem tanta gente na igreja que vai, Parece que a pessoa está abençoando a enfermidade da outra. Você tem que amaldiçoar aquela enfermidade em nome do Senhor Jesus. Em Lucas 10, 19, eu uso todas as bases bíblicas, que podemos descrever, talvez não vou utilizar tantas assim, pelo vídeo não ficar grande, para não ficar aquele vídeo imenso, E Lucas 10, 19, Jesus ele disse: Eis que vos dou poder ali, para curar os enfermos, expulsar os demônios. E também Mateus 10,
saber Mateus capítulo 10, verso número 8, fala, que ele manda aí, vai, prega o evangelho, né? Leva com vocês, convosco, nem bolsa, nem alforje, nem sandália, nem nada. Então, ele não deixa o próprio Cristo você vender a, algo que ele deu para você. Igual tenho visto muitos ministros vendendo aí. E a desculpa deles é a seguinte, né? O que eu produzo eu posso vender, né? Olha, baseado nas escrituras sagradas, quando você vende ali algo da parte de Deus, né? Eu digo, estou falando a respeito dos dons espirituais, né? E tá certo, se você quiser fazer uma teologia ali, é um estudo, né, bíblico e tal, mas estou falando dos dons espirituais. Você não pode vender isso, né? Você não pode falar, me dá uma oferta tanto que eu vou orar por você para você receber os dons. Você está vendendo a unção, meu amigo, né, minha amiga, quem seja. Eu não tenho medo de retaliação de ninguém, mas é isso que eu quero falar, né? O que eu ensino é de graça, né? Todo o meu conteúdo é grátis. Você nunca vai ver eu pedindo oferta de ninguém, né? E nem preciso disso, né? Mas o obreiro, né, que vive da obra, aquele que precisa da obra, né? Você abençoa a vida dele aí, né? Para que ele possa ir mais longe no evangelho. O fato é que quem vive do evangelho vai mais longe. Mas eu sou contra a exploração do meio gospel, né? E tendo base esses versículos, esses capítulos, quero falar para você que Deus ele te chamou para realizar milagres, né? Realizar coisas tremendas, coisas maravilhosas da parte do Senhor Espírito Santo. Pega aí uma caneta e um papel, que isso é bem importante aqui, que eu vou falar, né? Quando o Deus, ele dá o fôlego de vida a Adão e Eva, a saber, Adão, ele diz para Adão, domine sobre os peixes, domine sobre toda a natureza, né? Sobre as aves, sobre as plantas, né? E ele não conseguiu, né, ali dominar totalmente. Por quê? Ali a serpente enganou ele, né? E todos sabem da história. E viu a queda do homem, né? O engraçado é que você vai ver, ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, na nova aliança, né? Temos que fazer essa distinção, velha aliança e nova aliança, né? A velha aliança é como Deus tratava ali com o homem, conforme a lei de Moisés, a lei que ele deu a Moisés, né? E no Novo Testamento ele trata como que a lei de Moisés fosse o próprio Cristo, né? Então a lei de Moisés é o próprio Cristo. Ele mesmo disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Então Cristo ele estava cumprindo ali a lei, né? O único homem assim que de fato conseguiu ali cumprir. Eu não digo tudo porque tem leis ali que são para mulheres, então não tem como Cristo cumprir toda a lei de Moisés. Tem gente que fala, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Não tem como, isso é uma falta de Bíblia, né? Não tem como ter cumprido todas, porque tem lei que é apenas para mulher. Por exemplo, no período menstrual, ela tem que se afastar, ficar 7 dias ali e tal, um lugar separado. Então tem como Cristo ter cumprido isso, né? Se é que vocês me entendem. Então, ele cumpriu sim ali uma parte da lei, é nítido isso, né? E ele usou os dons de maravilhas, como estamos aqui, aquela ordem que Deus deu para Adão ali no passado, né, domínio sobre as plantas. Por que tu falou sobre as plantas? Porque Jesus ele foi procurar figueira ali no pé e estava na época ali e ele não deu figueira, né? E ele mandou secar instantaneamente aquela figueira. E ela se cessou ali, secou no mesmo instante ali, né? Os dias passados depois falou que realmente aquela figueira secou. E também dominou sobre as águas, né? Se você for ver, ele vem andando sobre as águas, todos, mesmo que não é cristão, vai saber disso, né? Ele andou sobre as águas, ele acalmou o vento, né? Então ele dominou sobre a natureza, dominou sobre os mares, sobre os ventos, sobre os peixes, né? A pesca maravilhosa ali, né? Que ele fez ali na presença de Pedro ali. Aliás, Pedro pescou, ele só falou, lança ali, mandou lançar do outro lado e pegou ali milhares de peixes. Então este é o dom de milagres, né? E Pedro também tinha o dom de milagres também, né? Quando lemos na palavra de Deus também, uma certa
apóstola do Senhor Jesus, né? Ela veio a falecer, né? E mandaram chamar ele, Pedro, né? Pedro estava distante. E Pedro, ele tinha o dom de milagres, né? Tanto que ele orou ali, subiu ali em cima ali, igualzinho Jesus ensinou, né? Se você for ver, Pedro estava bem presente ali em algumas ressurreições que Cristo fez, né? Jesus mandava afastar algumas pessoas ali, orava para aquela pessoa na presença deles. Então eles foram analisando aquilo e vendo como que funcionava. Então é assim, muitos não conseguem ali êxito na oração por cura, por libertação, por causa do ensinamento ali que aprendeu de vários anos, né? Aquele que eu acho, eu não concordo muito, né? Se Deus quiser ele cura, se ele quiser, e falei, se ele quiser, você está colocando ali a, a, a sua fé lá embaixo, né? Então você, primeiramente, o primeiro ponto, o ministro tem que ter fé para orar por cura. Segundo, ele tem que determinar essa cura, né, da doença. E terceiro, ele tem que ter aprendido isso, né? E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é que vai nos ensinar, né? Em João capítulo 14, né? Que Jesus dá ênfase ao Paracletos, ao Espírito Santo, né? Então, este pequeno vídeo aqui que eu estou gravando, e estou tentando repassar para você como que eu faço, né? Se você seguir isso, você vai ter sucesso no ministério de cura, de libertação, e você vai ser um atalaia nas mãos de Deus. E Cristo, ele quer que você use os dons, né? Não para se enriquecer, não para ganhar dinheiro, mas para salvar as almas, tirar ali as pessoas que estão indo de encontro com Satanás, com o inimigo, né? E trazer eles ali, né? Que a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus, ele dava mais ênfase à pregação da palavra. Por quê? A pregação da palavra, ela traz inteligência, sabedoria para a pessoa. Mas se a pessoa estiver enferma ali também, ela precisa ser curada daquilo. E tem pessoas que só vão aceitar Jesus, só vão aceitar a Cristo quando os milagres acontecerem nas suas vidas, quando elas verem realmente ali o trabalhar de Deus, que Deus ele existe na vida dela, que Deus quer curar aquela pessoa. E tendo com base isso, quero falar para você que você pode ser essa pessoa. Talvez você é pastor, missionário, prega há vários anos, talvez até já orou ali, aconteceu algum milagre ou outro, e você não sabe qual o motivo que isso acabou. Nesse vídeo é para você. Vou falar para você por que acabou. Porque você não sabe realmente as palavras certas. Você tem que falar as palavras certas. E as palavras são do próprio Cristo. É só ler na Bíblia, né? O que Jesus ele fazia, né? Por exemplo, ele ia expulsar demônios. Eu estou falando da autoridade, né? Ele ordenava, sai dele, sai dela, enfim. Apenas um ali que ele conversou, apenas um demônio, né, que era legiões ali. Ele perguntou: quem é você? Creio que era o Gadareno, se não me falha a memória. Somos muitos, né? Então eles saíram ali. E tem também os demônios que foram para os porcos, né? Então, tendo por base isso que Cristo fazia, os apóstolos também faziam, né? O próprio Paulo também, né? Tinha aquela menina lá que dava dinheiro aos seus senhores, né? Tá no livro de Atos dos Apóstolos. E fica falando: esse homem é homem de Deus, é homem de Deus. Ele ficou irritado ali e mandou aquele espírito adivinho sair daquela menina lá, daquela moça, e saiu. Então, a autoridade de Deus, né? E Paulo também tinha o dom de milagres, né? Ele estava pregando e dizem historiadores que os seus sermões eram muito longos, e o rapaz caiu ali da janela, quebrou o teu pescoço, ele pegou a tua capa, né? Hoje seria um paletó mais ou menos, né? Hoje em dia, né? Jogou ele ressuscitou e ele continuou o sermão. Mas só que maravilha,
E eu acho engraçado, porque muitos leem essas histórias da Bíblia e creem que isso não acontece mais, né? E eu creio piamente, sem medo de errar, que a culpa está em você, que não crê nisso. Ou você não quer pagar o preço pela unção. O preço pela unção, ela exige ali o seu tempo, a sua dedicação ao estudo da palavra e a orar e a consagrar a tua vida diante do altar de Deus. Então, você que é um ministro, que é uma ministra da palavra de Deus, né, pegue a fundo esses ensinamentos. Estou tentando passar de uma forma mais simples aqui, né? Talvez o ministério de cura e libertação, ele ainda tem alguns paradigmas, mesmo depois de tantos anos, né? Vários ministros passaram, né? Várias profetadas também, né? Profetas erram bastante, é engraçado falar isso, mas profetas erram, né? Que são seres humanos, são falhos também, né? Mas para você olhar para Cristo, Cristo falha com você, Ele é leal com você. E o dom de operação de maravilhas, ou o dom de milagres, ele é para o teu ministério, para crescimento, né? Talvez você aí nunca viajou para outro país, talvez nem para outro estado, talvez nunca nem saiu ali, para pregar em outro lugar. Quando o dom de maravilhas for ativado na tua vida, você vai ver o que vai acontecer, né? O que vai acontecer no teu ministério, você vai fluir nos dons espirituais, você vai andar na rua, as pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo no teu rosto, na tua fronte, né? E eles não vão nem entender o que está acontecendo. Mas você e Deus sabe, né? E para ativar os dons do Espírito Santo, para ativar o dom principal aí que eu ressaltei no vídeo, todos são maravilhosos, mas como eu ressaltei no vídeo, é o de maravilhas, operação de maravilhas, que é um dom ali que muitos têm e não sabem que tem. Talvez medo de represária dos próprios membros do ministério, da igreja. Eu já vi pessoas ali saíram e talvez até desviaram, tem esse dom, e pessoas pensavam que eram bruxos. É engraçado. Quando Deus começa a trabalhar, o povo quer atribuir aquilo a Satanás, como fez com Jesus, né? Os religiosos da época falavam que eles expulsavam o demônio por Beelzebul, e tem que tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, né? Que Jesus diz, pode falar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito de Deus não será perdoado nem nessa vida nem na vindoura, ou seja, nem nessa vida terrena, nem na vinda e nem na vida eterna, né? Para você ter noção que é terrível isso. Você que é cristão, você que ataca os dons ministeriais, toma cuidado. Se você tem um conhecimento aí, toma cuidado, porque é um pecado imperdoável, tá? Seja crente, seja descrente, enfim, faça isso. Você vê ali alguém operando, busque o discernimento do Espírito Santo, mas não julgue sem entender o que está acontecendo, né? Então, este pequeno vídeo é para você, né, que quer fluir nos dons espirituais, né? Quero falar para você, tem um caminho, né? Aliás, são 3 caminhos. Você pode orar a Deus, fazer campanha de oração, consagração, pedindo este dom espiritual que ele vai dar para você, este dom, operação de maravilhas e diversos outros dons, né? E o outro caminho, o segundo caminho, é você caminhar com alguém que já, eu disse, o primeiro, né, oração a Deus, e o segundo, caminhar com a pessoa que já carrega este dom que você quer. Caminhando ali, este dom, como aconteceu com Moisés e Josué, né? Pode ler aí, Deuteronômio capítulo 34, verso de número 9, isso eu até decorei já. E vai falar assim, Josué filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria, portanto Moisés colocou as mãos sobre ele, ou seja, o dom de sabedoria de Moisés para guiar o povo passou para ele, entendeu? Isso muitos chamam de impartição, né? Então, ou uma transferência ali, transferência
de poder, de autoridade sobre a pessoa. Ele continuou o ministério. E também Elias, né? E Eliseu, né? Eliseu era o moço de Elias, né? Elias estava com ele ali, e quando Elias foi elevado aos céus, né? Veio carro de fogo e tal, e subiu para os céus ali. Ele deixou sua capa cair, e Eliseu pegou sua capa e bateu no Jordão ali e perguntou onde está o Deus de Elias, e abriu ali, né? Esta mesma unção seria passada para Geazi, que era servo de Eliseu. Ele perdeu essa unção porque ele mentiu, né? Todos já sabem ali, né? Naamã foi curado da sua lepra, mergulhou 7 vezes no ato profético, né? E todos sabem da história, enfim, não vamos dar muita ênfase a isso. E aconteceu que a unção que estava sobre Eliseu era para ter passado para Geazi. E todos podem ver que não passou, ele morreu com esta unção. É tanto que quando ele morre, houve ali um certo combate na época, um soldado cai ali na cova, tem contato com os ossos de Eliseu de alguma forma e ele ressuscita na hora. Então você vê a unção, ele se apega a seus ossos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas você tem que repassar esse poder de Deus, esse poder que Deus te deu, né? Que ele é emprestado, né? Ele é emprestado, esse poder de Deus. Esta carne vai um dia, né, ser transformada, né? Para aqueles que desfalecerem, vão ressuscitar e vão ser transformados num corpo de glória, né? E quem estiver vivo vai ser arrebatado, né? Enfim, mas de certa forma você tem que repassar essa unção, tem que repassar esse ensinamento para que todos possam saber do poder que Deus deu para os teus filhos, ou emprestou para os teus filhos, para realizar milagres e maravilhas e prodígios. E Deus quer você para isso, né? Estou aqui para guiar você totalmente grátis. Pode ter certeza, quem me conhece, eu não vou cobrar nada de você. Estou fazendo algo que o Espírito de Deus mandou fazer, né? Mandou fazer para que vocês parem de ser enganados, né? Parem de ser enganados por falsos profetas, por falsos apóstolos, falsos missionários, falsos pastores, que lançam um curso ali e você vai lá e compra este curso e depois vai e pede para a pessoa orar para transmitir a unção por você. Você está errado, não faz isso não, né? Procure pessoas certas ali que não cobram, mas fala, porque eu tenho um custo ali, me mostre na Bíblia onde foi que os apóstolos cobraram, que Jesus cobrou, que algum profeta que cobrou. Pelo contrário ali, né? Geazi, a lepra foi passada para Geazi, que era servo de Eliseu, por causa disso, né? Ele quis ali cobrar ali, né, o milagre que Naamã recebeu, né? Então, olha só, terrível. E eu tenho visto Deus cobrando isso. Deus está cobrando de muitos ministros. Deus está cobrando, né? Você, talvez que você faça isso. Talvez a tua consciência não pesa, né? Mas eu tenho visto isso. Deus está aí recolhendo algumas pessoas. Estão recolhendo para que a alma delas possam ser salvas, né? Porque muitos já estão se corrompendo aí. E muitos se corromperam e nem perceberam ainda. Então você que está vendo esse vídeo aí, talvez você faça isso, tome cuidado, né? Que a palavra de Deus diz, digno é o obreiro do seu salário, né? Mas esse salário ali, que Cristo está falando, é você estar no tempo integral fazendo a obra, não vendendo curso na internet, não vendendo, enfim, seminários. Ah, eu tenho que cobrar isso porque tem gasto. Levanta uma oferta ali no teu ministério, né? Levanta uma oferta ali, melhor coisa que você faz, ensina de graça aquele que Deus te deu, né? Então eu tenho visto isso, né? Nosso meio. Se você tem o dom de milagres, tem o dom de maravilhas, não venda isso. Não venda o legado que Deus colocou sobre você. Não faça isso. Quero agradecer a vocês todos que estão vendo o vídeo. Shalom, shalom. Que Deus abençoe e que esse dom de maravilhas ele possa estar na tua vida. Como diz o primeiro tópico, oração a Deus. Segundo tópico, caminhando com quem já carrega este dom, honrando esta pessoa, né? Ministerialmente também,
ofertando também na vida dela, né? Se você vê que é homem ou mulher de Deus, que não é mercenário, que tem demais no meio da unção. E através da impartição, a pessoa vai orar para você, vai pedir para que a Deus que esse dom seja passado para você de uma forma tremenda na tua vida. Vai acontecer. Deus abençoe. Este vídeo ficou não muito grande, e com esses 3 tópicos aí pode ir em cima que vai dar certo. Deus abençoe a tua vida e teu ministério.